como fazer a unha de gel na Tips. Mas antes eu vou te mostrar, vou te falar um pouquinho sobre todas as técnicas, a diferença entre cada uma e quais que eu ofereço aqui no meu espaço. Olá, maravilhosa! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Aprendendo com a Ju. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que são os tipos de alongamento de fibra de vidro, de gel, acrigel, porcelana. São vários que existem, mas no final eu vou te mostrar uma técnica como fazer a unha de gel na Tips. Mas antes eu vou te mostrar, vou te falar um pouquinho sobre todas as técnicas, a diferença entre cada uma e quais que eu ofereço aqui no meu espaço. Bom, a primeira técnica que eu comecei a aprender foi a técnica de porcelana ou a técnica no acrílico. Como é que é essa técnica? Ela é utilizada um líquido, né, que chama monômero, e uma resina acrílica. É como se fosse um pozinho que ele vem bem sequinho e você vai molhando o pincel no líquido, triscando no pó e ele vai formando uma massinha. E aí você vai tateando sobre a unha que você vai construir. O que acontece? Essa técnica, ela é uma técnica muito antiga e eu acho que foi uma das primeiras que saiu no mercado. É uma técnica assim que fica com as unhas muito resistentes, naturais, então depende muito de cada profissional que executa a sua técnica e consegue extrair ali uma naturalidade maior. O que acontece? Aqui no meu espaço, atualmente, eu não forneço mais, não faço esse serviço de unhas acrílicas, porque no meu conceito ela é uma unha muito boa, só que quando você vai fazê-la, ela tem um cheiro muito forte, então para pessoas quando entram no ambiente, ela sente aquele cheiro forte de química, de produtos. E assim, não é um ambiente legal para ter crianças, para ter senhoras, para ter gestantes, como algumas sabem, eu estou gestante, então eu também não posso trabalhar o tempo todo com essa técnica, porque ela tem um cheiro muito forte e também eu desenvolvi uma certa dor de cabeça quando eu sentia o cheiro desse produto, porque realmente é um cheiro muito forte. Só que tem N profissionais que conseguem trabalhar e que também fornecem um bom serviço com esse tipo de alongamento. Também temos a técnica de gel na Tips, que é a técnica que eu vou mostrar hoje para você, como que você vai fazer essa técnica. Eu vou fazer uma demonstração para você, uma demonstração prática de como fazer, por onde começar, como que você deve fazer e quais os produtos utilizar. Então, a técnica de unhas de gel na Tips, ela é uma prótesezinha que você cola sobre a unha, como se fosse uma postiça mesmo, e você tira a emenda e depois você faz a preparação, passa o gel, estrutura da forma correta, coloca na cabine para secar e você consegue modelar e fazer todo o acabamento e deixar a unha conforme a naturalidade que você conseguir. Qual a diferença entre a técnica de acrílica para as de gel? O que acontece? A técnica acrílica, ela não precisa da cabine para secar. Automaticamente, o monômero vai evaporando do acrílico e ele vai secar sem precisar ir para a cabine. Na técnica do acrílico, você só precisa finalizar com o top coat, né, para deixar a unha mais lisinha, que aí você vai secar na cabine o top coat, mas o alongamento em si, ele seca naturalmente. Geralmente demora em torno de uns 5 minutos cada unha para secar. E aí, a unha de gel na Tips, não, já é utilizado um gel, e esse gel a gente tem que ter a nossa cabine LED ou UV para secar. O alongamento de fibra de vidro, que é um dos que eu mais utilizo aqui no ateliê, a diferença dele de gel para a unha de gel na Tips para o alongamento de fibra de vidro, elas são a questão da construção. Por exemplo, a de gel vai uma prótese,
A de fibra, a gente utiliza fios de fibra. E esses fios que a gente cola ele na unha com o gel e consegue ir dando ali a estrutura e passando gel e dando todo o formato. E a de gel na Tips, ela é uma prótese que vai cola e a gente vai modelar em cima daquela prótese. Também temos o alongamento de acrigel, que já é bem parecido com o alongamento de gel na Tips. A diferença é que a gente faz uma associação de alguns produtos. No meio do gel, a gente acrescenta o pó acrílico para poder deixar a unha mais resistente. Então, ele acaba ficando aquela unha mais dura, mais resistente mesmo. Outro alongamento também que a gente faz bastante é o alongamento de gel moldado. Então, ele também vai gel, só que para você dar a extensão do alongamento, a gente coloca um adesivo por baixo da unha, que a gente vai conseguir modelar o gel, fazer do tamanho que a cliente quer e no final estrutura, lixa e dá todo o acabamento. Então, essas são algumas técnicas que a gente mais utiliza. Então, lembrando, a gente tem a técnica de acrílico ou porcelana, a técnica de gel, que pode ser gel na Tips, gel no molde, são essas duas, né? E a fibra de vidro, que é feita em fios. Então, são basicamente esses 4 tipos de alongamento. E o acrigel, né? Que também se caracteriza por um tipo de alongamento. Então, ao todo, são 5 tipos de alongamento. Gel na Tips, gel no molde, a acrigel, a fibra de vidro e a acrílica. Acho que eu falei certo? Acho que sim. O seguinte, quais as técnicas que eu mais utilizo aqui no meu espaço? As que eu mais utilizo é a de gel no molde, gel na Tips, acrílica e fibra de vidro. A única que a gente não utiliza é a de porcelana ou a acrílica, que são a mesma coisa. O que acontece? A de porcelana, ela tem esse cheiro muito forte, que não é muito ideal para gestantes, idosos e crianças. Então, às vezes, hora ou outra, uma cliente tem que trazer os seus filhos, então... e também, às vezes, a pessoa pode ser muito sensível ao cheiro, que é muito forte. Então, por isso, eu não trabalho com essa técnica. Aí você me pergunta assim, Ju, qual a importância de eu saber todas essas técnicas? Primeiro, porque você tem que mostrar para a sua cliente que você entende do assunto e que você tem autoridade, que você reconhece cada técnica, até porque muitas vezes você acaba tendo que fazer alguma manutenção de outro espaço, então é importante você conhecer a técnica para saber diferenciar e também para você indicar a melhor técnica para a sua cliente. O que acontece? Não existe uma técnica melhor que as outras, existe a profissional que executa melhor aquela técnica. O que acontece? Para mim, na minha opinião, a melhor técnica para mim não significa que ela é melhor que todas as outras, significa que para mim, a melhor técnica que eu utilizo, que eu sei e que eu consigo deixar uma unha mais natural e mais resistente é a fibra de vidro. Por que na minha opinião, ela é melhor? Porque ela se assimila muito a praticamente todos os tipos de unhas. Então, assim, ela é uma técnica bem versátil que se encaixa em basicamente desde quem tem o leito comprido a quem tem as unhas roídas. Então, a fibra de vidro ela é bem maleável para todos esses tipos de unha. A fibra de vidro também, pelo fato dela ser em fios, eu acredito que ela dá muito mais resistência porque ela tem os fiozinhos que vai em cima de toda a unha, dando aquela estrutura, aquela base. Então, a fibra de vidro, além disso, eu consigo curvar melhor, modelar de acordo com cada anatomia. Tem unhas que são muito larguinhas, eu consigo curvar mais. Por exemplo, a unha de gel feita na Tips, ela já vem com a curvatura própria da Tips. Por mais que eu tente curvar, modelar, mas ela não fica tão natural. Então, na minha opinião, a fibra de vidro ela vai ser melhor. Aqui no espaço, eu comecei fazendo a primeira técnica, né, que foi a de porcelana, porque ela foi uma das primeiras técnicas que surgiu no mercado. E, assim, eu trabalhei com ela durante mais ou menos um ano e meio.
e depois foi atualizando, surgindo outras técnicas, né? Então eu preferi migrar para poder ir me atualizando e oferecendo um serviço de qualidade para cliente e tendo mais alguns benefícios, né? Então, atualmente, eu trabalho mais com essas outras 4 técnicas e não trabalho mais com a porcelana. Então, basicamente, né, é isso. A gente trabalha com todas as técnicas menos a de porcelana. Na minha concepção, a profissional que está aprendendo de início, ela não precisa saber todas as técnicas, mas se eu puder te indicar, aprenda primeiro a melhor, na minha opinião, né? Claro, a fibra de vidro, porque você vai conseguir atender uma gama maior, uma cartela maior de clientes já desde o início. Porque assim, basicamente, todas as técnicas são bem parecidas na preparação, nos tipos de materiais, então você consegue comprando, por exemplo, o material para você fazer a fibra de vidro, faltam poucas coisinhas para você começar a fazer a unha de acrigel e a de gel. É só você comprar os produtos na Chips, as chips, a cola, e aí você vai treinando, porque basicamente o acabamento é o mesmo, a preparação é a mesma, só muda mesmo ali a extensãozinha da ponta, que é bem básica de se aprender. Então, assim, não queira aprender tudo de uma vez. Então, foque numa técnica, aprenda, execute e você vai conseguir depois migrar para as demais e se atualizar e conseguir fazer todas as técnicas. Por que que é importante aprender, ter conhecimento e aprender todas as técnicas? Porque, assim, na minha opinião, existem algumas clientes que vão se adaptar ou não a determinada técnica. Por exemplo, eu tenho clientes aqui no espaço que utilizou por muito tempo a unha de fibra de vidro, só que assim, elas põem muita unha na boca, fica muito tempo fazendo gosta de ficar fazendo pocotó com cavalinho aqui na mesa, então isso acaba a unha quebrando, rachando. Então assim, todos os tipos de alongamento têm as suas vantagens e as suas desvantagens. Então, eu tinha cliente que só usava fibra de vidro, mas todo mês vinha com a unha quebrada. E agora a gente conseguiu migrar o alongamento dela e a gente começou a fazer a unha de acrigel, que é a unha que a gente coloca com prótese, né? Coloca chips e coloca o gel com o pó acrílico para dar mais resistência. E aí ela não racha mais essa unha. A vantagem da unha de gel é que, tipo assim, a chips ela é de plástico, então ela acaba absorvendo mais o impacto em relação quando a pessoa gosta de ficar botando a mão na boca, mordendo. Então, assim, para essa minha cliente, foi a melhor técnica. Então, assim, até hoje ela volta com as unhas perfeitas, intactas. Então, assim, você vai avaliando sua cliente e cada uma vai se adaptar com uma técnica. E por isso que é importante você ter várias para poder ir dando algumas possibilidades para ela. Outra coisa, os produtos eles são muito parecidos, como eu já falei. Então, basicamente, você não precisa sair comprando tudo diferente. Então, a não ser a técnica da porcelana, né? Que ela sim é um produto, é uma técnica um pouco mais diferenciada que você tem que adquirir. E a técnica de porcelana, ela é uma técnica mais cara também. Então, assim, os alongamentos de fibra, gel e acrigel são produtos, sei lá, vamos supor que um produto de gel custaria ali R$50, em comparação com os produtos de porcelana, ele custaria em torno ali de R$200, R$150. Então, a técnica de porcelana, ela é 3 vezes mais cara do que as técnicas utilizando gel. Então, por uma das dicas também que eu daria para você começar por esses tipos de alongamento no gel. Então, foi isso. Tudo que nós temos a respeito dessas técnicas. Agora, eu vou ensinar para você a técnica feita na prática. Então, hoje a nossa videoaula vai ser sobre a unha de gel na Chips. Então, vem comigo que eu vou te mostrar agora o passo a passo, como que você deve fazer. Vamos lá. Bom, maravilhosa, então vamos fazer agora a nossa aula na prática, a colocação da unha de gel com a Chips. Como que eu começo fazendo esse alongamento? Eu sempre vou começar fazendo a asepsia dessa unha com o álcool 70.
Então, a gente vai tirando aqui como se fosse mesmo, tivesse tirando um esmalte da unha da cliente. E a gente vai deixar esse álcool evaporar. Em seguida, a gente vai empurrar a cutícula da unha da nossa cliente para afastar bem, para a gente conseguir colocar o gel o mais próximo da cutícula, sem encostar. Empurrei e agora a gente vai fazer a preparação do nosso alongamento. Eu vou utilizar agora uma broquinha de tungstênio. Aliás, uma broquinha diamantada. Ela é uma broquinha de dentista que você pode encontrar aí em casa de dentistas, que vendem produtos para dentista. Aqui na minha cidade eu encontro na Dr. Shop, na Dental Norte, na Shopping da Saúde. Também você pode estar encontrando também no Mercado Livre. Tem vários sites na internet. Essa daqui, ela é uma broca diamantada. Ela é toda porosinha, então a gente vai utilizar ela para remover a oleosidade da unha da nossa cliente. Então, o que acontece? Às vezes as designers erram muito na hora de fazer essa preparação. Porque acaba lixando demais a unha da cliente e, na verdade, a gente só precisa tirar o brilho, só mesmo para a gente conseguir dar uma porosidade. Então, a gente vai começar aqui com a broquinha bem deitadinha, afastando toda a cutícula e tirando aquelas pelezinhas que ficam bem dentro da cutícula mesmo. Então, a gente mantém a broquinha bem deitada e a gente vai passando ao redor da unha com a mão bem leve. Então, a gente não pode forçar muito, não pode afinar o leito da unha, apenas para tirar mesmo o brilho. Então, a gente passa a broquinha também em toda a unha, tirando toda essa parte brilhosa, que é a parte da queratina. Então, a gente vai empurrando com cuidado e passando sobre toda a unha com a broquinha bem deitadinha, para não ferir o leito da unha da cliente. Gosto também, às vezes, de passar aqui perto da pele para tirar também alguma cutícula que estiver subindo em cima da unha. Em seguida, a gente vem, tira o pó dessa unha. E agora eu vou vir com a minha lixa manual para acertar aqui o crescimento da unha. Se a unha estiver muito grande, você pode vir com um IEX ou com algum cortador de unhas. Eu vou utilizar aqui esse alicatezinho, mas usem o próprio para unha. Então, para cortar a unha, para não cegar o alicate de vocês. Agora, a gente vai dar uma acertada aqui no crescimento. E agora eu vou causar só uma pequena porosidade aqui em cima dessa unha natural, mas com a lixa bem levezinha. Nada de afinar demais esse crescimento. É só para dar mais aderência para o gel e para a nossa tips. A prótese você vai escolher o tamanho. Ela vem de vários tamanhos, ó. Eu compro o pacotinho e o pacotinho ele vem assim, ó. Então, depois que você fez a preparação, lixou essa unha, você tem que falar para sua cliente que agora ela não pode tocar na unha, né? Porque muitas vezes o primeiro instinto é vir passar de novo o dedo em cima, então não pode. Por isso você também tem que estar com luvas para a gente não passar novamente a oleosidade da nossa pele para esse alongamento. Então, agora a gente vai escolher a tips. A tips que eu vou utilizar, ela vem nesses pacotinhos aqui, ó, ela vem vários tamanhos, de 0 a 9. E eu acho que vai ser aproximadamente um desses tamanhozinhos aqui, que são os menores. Então, eu vou testar aqui a tips de número 7, para ver se vai encaixar de forma correta. Então, eu venho aqui e tenho que observar se a tips segura de um canto ao outro. Se eu ver que tá faltando um pedacinho, então significa que é uma tips um pouco maior. Deixa eu tentar aqui ver uma tips maiorzinha. Então, o próximo número vai ser o número 6, seria uma tips um pouquinho maior. Então, a gente vem aqui, dependendo, a tips ela pode variar, porque tem tips que vem o menor é o número maior, o maior é o número menor, então você tem que estar atento. Então, eu vejo aqui que essa tips ela ficou praticamente perfeita, só que ela ficou um pouquinho a mais, então é melhor sobrar do que faltar. Agora, eu vou só fazer uma adaptaçãozinha aqui na lateral. Vou pegar aqui minha lixa normal e vou passar aqui na lateral.
Então, eu vou utilizar aqui a minha lixa só para poder acertar um pouquinho das laterais, para que não fique muito largo, sobrando. E agora a gente vai passar o gel só aqui nessa bordinha da unha. E aí, como que vai ser o posicionamento? Eu sempre passo, primeiro eu posiciono a tip lá em cima e venho descendo para que não fique bolhas de ar. E só depois eu dou uma levantadinha para poder fazer a colagem da fibra. De início, eu não preciso me preocupar em colar esses cantinhos aqui, porque esses cantinhos a gente vai tirar eles depois, o nivelamento, né? A gente vai nivelar com a lixa para a gente poder tirar esse desnível que fica entre a tip e a unha natural. Então, como é que eu vou fazer? Primeiro você vai treinar para ver se você consegue fazer esse deslizamento aqui, ó. Posiciona a tips lá em cima e vem puxando e só depois você dá uma levantadinha. De perfil é assim que você vai enxergar, ó. Você vem aqui, você coloca ela bem inclinada. Coloca a tips meio que inclinada, e aí você vai puxando, descendo, e aí só depois você dá uma levantadinha. Tem que ter muito cuidado para você não colocar a tips muito arrebitada, porque senão fica um vácuo aqui por baixo do gel, da cola, né? E entre a unha. Então fica como se fosse um vácuo. Então aqui você tem que colocar ela mesmo bem inclinadinha. Então vamos lá agora na prática. Então a gente vem. Eu sempre gosto de utilizar essa cola aqui da Kiss, porque ela tem um pincelzinho que facilita bastante. Não gosto de utilizar aquelas de biquinho, porque acaba colocando cola demais. Então, agora a gente vem e passa mais ou menos aí em torno de 1 milímetro de cola, de distância aqui da bordinha da tips. Não coloca de mais e nem de menos. Então, a gente coloca uma quantidade razoável. Coloca bem aqui nas laterais. E agora a gente vem e vamos posicionar. Ver se o dedinho da cliente está alinhado para a tips não ficar tortinha. Então, a gente coloca lá em cima e vem descendo. Quando você perceber que a tips começou a ficar molhadinha, é que você levanta a ponta para você ver aqui no momento exato em que ela adere totalmente na unha natural. Ela fica com aspecto molhadinho. Quando ela fica assim, é porque ela está totalmente colada e sem bolhas. Se ficar alguma bordinha esbranquiçada, significa que a cola não colou em toda a superfície da unha. Então, fique bem atenta a isso. Não se preocupe se de início os cantinhos não colarem. Depois, você segurou por uns 10 segundos, só depois que você vem e aperta aqui nos cantinhos para conseguir colar aqueles biquinhos lá de cima. Então, você vai segurar aí por mais ou menos uns 10 segundos novamente. Depois você solta e aí você iria colar em todas as demais unhas e esperar secar. Ó. Tentar mostrar aqui para você ver de pertinho como que deve ser a aplicação. Ó. Deixa eu pegar aqui a espátula. Então, ó, quando ela fica bem aderida, toda essa diferença aqui, ó, entre a tip, entre a ponteira da sua unha natural e o gel, ela tem que ficar totalmente com esse aspecto molhado. Se ficar esbranquiçado, significa que a tips não aderiu totalmente, ó. Por exemplo, aqui nesse cantinho, ó. A tips, ela não colou bem nessa beiradinha aqui, ó. Não tem problema, porque a gente vai lixar e vai remover esse biquinho aqui, ó. Mas aqui a gente vê que a tips ficou totalmente aderida. Agora a gente coloca na cabine por mais ou menos assim uns 30 segundinhos, 1 minuto, enquanto você iria colar na outra unha para ajudar a secar mais ainda. Vou aguardar um tempinho aqui para que essa tips seque totalmente a cola para eu começar a fazer o acabamento. Deixa ela mais um pouquinho na cabine aqui. Não significa que tem que secar na cabine, só que essa cola aqui é uma cola em gel, então ela ajuda, além dela já seca mesmo naturalmente, eu gosto de colocar na cabine para ajudar a secar mais rápido. Enquanto isso, eu vou pegar aqui meu cortador de tips para eu conseguir fazer esse corte. Não tô achando aqui o meu cortador de tips, mas a gente vai utilizar o que tem em casa. Vou mostrar aqui para vocês como cortar se você não tiver o cortador próprio. Vamos utilizar o alicate. Isso é até bom para você poder ver que você não precisa exatamente ter todos os materiais. Depois, para facilitar a sua vida, você compra.
Por enquanto, vamos utilizar aqui o alicate, que é possível também conseguir fazer o corte da chips. Ó, vou cortar aqui como se eu estivesse cortando mesmo uma unha natural. Ó, corto de um lado, depois corte do outro. Cortei, agora a gente vai fazer o nivelamento dessa chips. Então, vou lixar aqui enquadrando. Depois lixo aqui na lateral, tirando aquele dentinho. Lixo do outro lado. E agora a gente vai tirar o brilho dessa unha. Então, com o lado mais fininho, eu vou tirar esse brilho da chips. Sempre começo tirando o brilho da chips primeiro, para depois ir tirar a emendazinha aqui de cima. Porque se eu fizer o contrário, na hora que eu colocar a força, ela pode quebrar mais rápido. Porque a chips aqui vai estar sustentada por quase nada depois que eu lixar. Então, eu sempre lixo primeiro a ponta, tirando o brilho, depois que eu venho nivelando aqui o crescimento, ó. Você vai ter muito cuidado para não lixar a unha natural. Com a quininha da lixa, você vai lixar somente a prótese, ó. Então, toma muito cuidado nesse momento para não agredir a unha natural da cliente. Aquele biquinho, ó, que tinha ficado sem a cola, então eu tiro ele totalmente. Venho com a quininha aqui da minha lixa manual e tiro totalmente. Lixei, agora a gente vai seguir fazendo a preparação da unha como se fosse um alongamento de fibra, como se fosse um alongamento mesmo que você mais conhece, que no meu caso é igual, daqui pra frente a preparação é igual, mesmo se fosse a unha de fibra de vidro e a de gel são bem parecidas. Agora a gente vai utilizar, aqui a gente pode ver, ó, como é que ficou o como é que se diz? A estrutura, ó, ela ficou bem retinha, ó, não ficou empinada e nem pra baixo. Então, aqui dá pra gente ver direitinho como que ficou a colocação dessa chips. E aqui a gente vai fazer, colocar os produtinhos para preparar esse alongamento. Então, a gente vem primeiro com o primer. Pode passar aqui em toda a unha. Ele é um primer que não precisa ir na cabine, primer desidratador. Depois a gente vem com a nosso bondage, que é a nosso Ultra Bond, que é o nosso adesivador. Esse aqui é da marca da Rony, ele também não precisa ir na cabine e ele evapora facilmente, tem que passar ele com bastante cuidado, mas não tem problema encostar na cutícula. E em seguida a gente vem com a nossa base em gel, que vai fazer, né, uma camadinha, como se fosse uma camadinha dupla face entre a unha natural e o gel. Então, agora a gente vai passar com cuidado, sem encostar na cutícula, mantendo sempre uma distânciazinha de mais ou menos meio milímetro da pele da cutícula. E a gente vai colocar na cabine por 1 minuto. Depois de 1 minuto, a gente vai passar uma capa base desse gel aqui da XD. Esse é o gel que eu vou utilizar, o Pink Nude da XD. Como a gente vai curvar essa unha, eu gosto sempre de passar primeiro uma camada básica, né, bem fininho. Você pega uma pérola bem fininha e passa sobre toda a unha, respeitando aquela distância de mais ou menos meio milímetro da cutícula, para não encostar e não dar infiltrações. E aí, você vai colocar novamente lá na cabine por uns 30 segundos. Para que eu faço isso, essa primeira capa base? Põe lá. Ela é ideal para que a gente não tenha descolamento na hora de fazer o ponto de tensão, porque a gente vai curvar com a presilha e dependendo de como seja o tempo, às vezes o ponto de tensão acaba entrando vácuo, né? Então, o gel ele acaba descolando da chips. E quando a gente faz essa primeira camadinha básica, não dá essa bolha, esse vácuo de ar. Então, agora a gente pega uma pérola um pouquinho mais generosa e a gente vai colocar aqui na vertical. E agora, com bastante cuidado, a gente vai trazendo esse gel para as laterais, respeitando bem os cantinhos,
para não ficar sem produto. Nesse momento aqui tem que ter bastante cuidado para que não fique faltando produto nas laterais e que também não escorra na pele. Porque quando o gel escorre, ele acaba dificultando na hora de fazer o acabamento, além de machucar a cliente para a gente remover, né? A gente acaba tendo que forçar muito a pele. Então, a gente acaba tendo tendo um pouco mais de dificuldade. Então, o que a gente vai fazer? Vai nivelar todo esse gel, fazendo o nosso ponto de tensão. Se você tiver dificuldade, você pode estar virando a unha da sua cliente, ó, e dando batidinhas, para que o gel se concentre ali naquele ponto de tensão. Se não tiver dificuldade, você já pode ir direto para a cabine. Se tiver, faça essas batidinhas que você vai conseguir modelar direitinho o gel. Viro novamente, verifico onde tem alguns pontos que possa ter faltado produto. Nesse momento, o controle do produto é muito importante para que você tenha êxito na colocação e fique uma colocação bem perfeitinha. Então, aqui eu já coloquei o gel, já ficou bem estruturado e a gente vai colocar lá na cabine por mais ou menos 15 segundos para a gente poder curvar. Já fico aqui com a minha presilhinha preparada e eu vou colocar a minha presilha por cima para eu conseguir realmente curvar toda a minha unha, toda a minha estrutura. Depois que seca os 15 segundos, eu tiro a mão da cabine e conto até 5 mais ou menos para eu poder estar colocando a presilha. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Já venho e posiciono a minha presilha aqui, ó, de uma lateral à outra. Olha aqui por baixo para ver se está bem colocadinha. Então, não posso colocar de qualquer jeito. Não pode machucar a unha da cliente. Tá doendo, cliente? Porque se tiver doendo, a gente acaba machucando o leito, ó. Então, qual é a distância? Eu sempre respeito essa distânciazinha aqui, mais ou menos de 2 milímetros. Eu coloco de um lado e do outro, ó. Vou tentar mostrar aqui por dentro como fica a posição da presilha, ó. Fica bem curvadinho. E agora eu coloco lá na cabine por mais 1 minuto. Pronto? Uhum. Depois de passado 1 minuto, a gente deixa esfriar um pouquinho essa presilha, aí mais ou menos 10 a 15 segundos. E a gente vai tirar a presilha e colocar novamente na cabine por mais 1 minuto. Então, eu posso colocar ela agora dessa forma, que ela não vai abrir. Então, coloco mais 1 minuto. Depois de 1 minuto, a gente vai limpar a goma do gel com o álcool 70 e a gente vai começar agora o acabamento dessa unha. O que eu acho legal desse tipo de alongamento é que por baixo a unha fica bem limpinha, ó. A chips, ela é bem lisinha, então você não precisa fazer acabamento por baixo. A unha já fica bem limpinha. Então a gente começa enquadrando essa unha de frente. Depois eu posiciono a minha lixa aqui na lateral, bem deitadinha. Nada de manter a lixa aqui assim em cima, porque aí você acaba tirando muito produto. Então, o importante, se você não escorrer, não tem essa necessidade de ficar passando a lixa aqui bem retinha. Então, é sempre aqui deitada. Só mesmo para nivelar aquele cantinho. Em seguida, a gente vai pegar a nossa broquinha de tungstênio e vamos fazer o acabamento. A broquinha que eu vou utilizar vai ser a broquinha fina, essa daqui. E a gente vai começar fazendo a nossa curvatura aqui embaixo. Eu começo tirando aqui um excessozinho da chips que tem aqui por baixo, bem de leve mesmo, só pra tirar aquelas pelinhas do plástico. E a gente vai começar fazendo aqui uma espécie de francesinha na unha. Então, aqui a gente vai, ó, lixando, afinando o crescimento da unha. Vamos afinando, deixando essa unha mais natural. Porque a quantidade de gel que a gente colocou aqui foi bastante. Então, vamos tirar todo esse excesso. Mantenha a minha lixa bem na paralela. Aqui, ó, você vê a lixa assim, ó, pegando todo o corpinho da unha, um pouquinho inclinada para baixo.
Então, a gente começa passando essa lixa e vai olhando para ver aonde ainda precisa lixar mais. Em seguida, a gente vai lixando aqui, ó, nivelando, tirando todo o ponto de tensão, deixando ele mais baixinho, não ficando muito, para não deixar ele muito alto, ó. A visão que a gente tem é essa aqui, ó, de lado. A gente vai lixando, ó, sem tirar muito produto. E aqui na lateral, você vai passando a lixa bem de leve para não tirar muito produto, tanto de um lado quanto do outro. Olhando de cima, eu acho que essa unha ainda tá um pouquinho gordinha aqui nas laterais, então eu venho com a minha lixa elétrica e vou passando, tirando mais produto aqui da lateral, ó, fazendo esse movimento de vai e vem. Tanto de um lado quanto do outro. Cuidado para não deixar a unha muito fina, então você vai lixando estrategicamente para dar naturalidade, mas sem tirar muito produto. Então a gente mantém a mão firme, só que bem de leve. Se precisar, a gente dá uma arrumadinha de novo na curvatura por baixo. E em seguida a gente vai pegar a nossa lixinha de cutícula, né? Vamos lixar aqui para tirar todo aquele produto que possa ter escorrido aqui próximo à cutícula. Então a gente mantém a lixa bem deitada. Vamos empurrando e tirando todo o produto que possa ter escorrido na cutícula. É muito importante fazer isso para que a gente não tenha infiltração até o dia da manutenção. Terminado, agora a gente vai polir essa unha com a nossa lixa polidora. Vou utilizar essa aqui da DayZ. Com o lado mais fininho, eu vou tirar todas aquelas arranhuras que a gente fez com a broca, próximo da cutícula e no meio da unha. Com a parte mais grossa, eu venho aqui nas laterais e dou uma afinadinha na quina da unha, para não ficar com aquelas bordas livres muito acentuadas, para não machucar a cliente. Em seguida, a gente vem, tira o pó e a gente vai finalizar com o top coat. Se eu ver que tem alguma casquinha já por baixo aqui, eu já pego a minha lixa e já tiro, que para não atrapalhar no acabamento, ó. Aquelas pelezinhas que fica da chips, do plástico. Então, eu já tiro direitinho, para não dar problema. Agora a gente vai vir com o nosso top coat favorito, nosso pretinho do poder, da Feixa Meia. Esse é o melhor top coat da vida. Então, eu venho aqui, começo passando ele mais no centro da unha. Depois eu venho para as laterais com cuidado. Esse momento aqui é muito importante, porque eu tenho que chegar o mais próximo que eu conseguir da cutícula, mas não pode encostar, porque senão o top coat seca e fica parecendo uma cola. E aí pode dar infiltração e o acabamento, quando você for pintar com esmalte, não vai ficar legal. Então, esse momento aqui a gente vai fazer de unha por unha, com muito cuidado. A gente vai colocar lá na cabine para secar por mais ou menos 1 minuto. A gente alisa bastante para ver se não ficou nenhuma bolinha. Dou uma seladinha aqui por baixo. E passo novamente em cima para deixar bem lisinho. Terminei, coloco na cabine lá para secar por 1 minuto. 1 minuto em cima e 30 segundos embaixo.
Depois de finalizados, assim ficou o nosso alongamento de gel na Chips, ó. Ficou bem natural, a gente percebe aqui, quando você tira a emenda total da Chips, ela fica praticamente imperceptível, não aparenta ser um alongamento de gel no molde. Fica até bem parecido com a unha natural da cliente, ou até mesmo um alongamento de fibra de vidro, ó. E assim ficou o nosso alongamento. Deixa eu tentar mostrar aqui por baixo, ó. Ele ficou assim bem fininho, ó, bem curvado. Então assim ficou o nosso alongamento de gel na Chips. Seguindo todos os passo a passo, a gente consegue ver como que a unha fica muito mais bonita, muito mais valorizada, certo? Então é isso, espero que você tenha gostado.